2031, a energia solar deve ser responsável por 17% da matriz brasileira. De acordo com Albuquerque, atualmente as fontes fotovoltaicas correspondem a 7,7% da eletricidade gerada no país. E agora a gente vai falar com um cara que entende do assunto, Rafael Metzen. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Hoje a energia solar realmente no Brasil, tá? Ela tem grande potencial, né? O nosso país, ele tem uma irradiação solar, né? Praticamente o dobro da Europa, que a matriz energética da Europa, né, em termos sustentáveis, é 20% da sua matriz, né? E isso com um problema de pouca irradiação, mesmo assim há um investimento. Qual o objetivo deles? Sustentabilidade. Sim. Esse é o principal foco, né, dos países mais desenvolvidos, digamos assim, né? Então, o Brasil está caminhando para este caminho, tá indo neste caminho. Ele está com a sua rede de distribuição bem evoluída, né, com pontos estratégicos, né? O Nordeste, hoje, ele vem caminhando, né, para ser o principal polo de energia solar. Mas aí pode fornecer para o resto do país? Isso que quer dizer, hoje a gente tem o programa SIM, que é o Sistema Integrado de Energia. Se nós gerarmos energia no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Bahia, abastece o Brasil inteiro. Opa! Nós somos o único país com esse sistema de interligado. Sim. Na América do Sul. E a gente tem sol. E a gente tem muito sol. A gente tem muito sol. Muito sol. Tem muito sol. Principalmente na nossa região norte e nordeste, né? E aqui para a nossa região do Rio Grande do Sul, nós temos também uma boa incidência solar, que é nos períodos de outubro a março. Sim, né? Nós temos uma boa... É o nosso verão. Verão. Isso aí, nós temos uma excelente incidência solar, por sinal, né? E é onde o sistema fotovoltaico ele se encaixa perfeitamente, onde tu faz um planejamento estratégico, dimensionamento correto de uma usina solar. Essa usina ela vai gerar energia nesses maiores períodos de incidência solar, vai acumular crédito. Esse crédito vai ser consumido quando tu tiver menos incidência solar. Olha aí. E assim tu mantém um padrão e a tua taxa de teu custo com energia ele vem para 95% de redução. Meu Deus, pois então. Rafael, exatamente isso. Porque hoje em dia está muito caro, né? Sim. Esse sistema está complicado. Você vem da área também sabe, né? Tá isso bem mesmo. Complicado. Hoje a sistema, né, a nossa energia, né, tem a questão das bandeiras. Isso intensifica o custo da energia em virtude das termoelétricas entrarem em operação, né? Com esse movimento que o Bento Albuquerque anunciou, certo? E com outros movimentos da eólica também. Energia eólica a gente já tem aqui. A tendência para o futuro é que diminua as ocorrências com bandeira vermelha, tá? Porque o que ocorre, pesa na bandeira vermelha são as termoelétricas, a diesel e a carvão. O pessoal entender, daí não consegue suprir a demanda e tem que entrar... As hidrelétricas não, e entra as termos que são, que a gente chama de fontes instantâneas. Ah, sim. Tá? No momento que ela entrou em operação, ela está gerando. Só que elas são sujas, né? Sim, ela gera um volume, a poluição é gigantesco, né? A quantidade de monóxido de carbono emitido na atmosfera, né, é muito grande. É que nem fosse um ônibus. Sim. Observe um ônibus andando, que o motor é bem pequeno. Tá? A termoelétrica seria em grande proporção. Né, um ônibus, um carro elétrico ali, isso aí, que suja mais. Quem suja mais. É verdade. Justamente. Né? Impressionante. E aí você falou uma redução de até 95% do custo. Isso, até 95%. O Brasil passou também por um processo, né, de amadurecimento da lei. O Brasil não tinha uma lei, uma regulamentação oficial, né, só tinha uma determinação da ANEEL, tá, que é a REN 482, e agora tem um projeto de lei, que é a 14.300,
aprovado, sancionado, em que determina como vai ocorrer a questão de tarifa, questão de crédito, como vai proceder cliente, gerador de energia com a concessionária. Sim. Hoje nós temos segurança jurídica, está estabelecido numa lei, de que tudo que tu gerar e injetar na rede, recebe de volta 100% do crédito. Tá? Pois é, essa é uma dúvida, né, que se tem em relação a você estar ligado à rede de distribuição da energia convencional, né? Certo. Porque as pessoas pensam assim, eu vou colocar um painel na minha casa, eu não preciso mais nunca mais vou dar bola, vou desligar os fios tudo da rua ali e acabou tudo. Não é bem assim, né? Não, não é assim, tá? Hoje o sistema solar, tá, ele depende da rede. Tá? Tem os sistemas que a gente chama de off-grid, né, que são com baterias. Infelizmente ainda é muito caro esse sistema. Tá? A gente não tem tecnologia, todos os equipamentos são importados e são pequenos importadores, e não temos volume para esse tipo de equipamento. Então o consumidor final sofre com o custo elevado de implantação num sistema off-grid, onde tu poderia ser completamente desconectado da rede. Os fios todos, tá. O sistema on-grid, que é o tradicional, ele depende da distribuidora. Tá? Por que ele depende da distribuidora? Por uma questão de segurança, todo o inversor on-grid, que é o conectado à rede, ele tem proteções em que, se não tiver sinal, por exemplo, se faltar energia na nossa rua e tu tiver um sistema solar em casa, o teu sistema solar imediatamente ele se desliga. Essa proteção é uma proteção mundial, estabelecido por normas mundiais. Por que acontece? Por segurança. Por segurança. Porque se faltou energia na rua, houve algum problema. Então, um gerador fotovoltaico é igual uma usina de pequeno porte, o residencial pequeno porte, comercial de pequeno porte, é uma usina. Ele está gerando. Se nós não tivéssemos esse sistema de proteção, tá, quem estivesse fazendo a manutenção na rua estaria exposto ao risco. Porque tu vai continuar injetando e jogando energia na rede. E com isso tu vai, pode um cabo no chão, uma pessoa passar, ser eletrocutada, ou quem estiver fazendo a manutenção sofrer algum dano. Né? É questão de segurança. É questão de segurança. Então por isso que faltou energia, tu para de gerar energia automaticamente. Mas hoje, com algumas exceções, né, é raro acontecer queda de energia, né? Principalmente aqui na nossa região, é raro acontecer. Mas para o interior acontece com mais frequência, claro, fica às vezes 2, 3 dias sem energia, né? Mas está tendo tem um projeto muito grande, investimentos muito grandes no sistema de distribuição. E essa tendência é cada vez ficar menor o nosso período sem energia. Sim, né? Porque na verdade não é a questão dos painéis, não é ficar sempre com energia, é ter uma redução no custo da energia. Isso aí, né? É isso aí. É o principal, né? Depois, esse é o objetivo, é reduzir. Nós vamos ter essa redução e vamos estar contribuindo, né? Eu vou dar um exemplo assim, ó, um sistema solar residencial, tá? Ele ao longo de um ano, ele representa aí em torno de 350 árvores a menos cortadas. Bom, tem isso também, né? Sim, tu tem sustentabilidade. Por que ele representa 350? Por quê? Porque eu deixo de usar uma termoelétrica, eu deixo de usar uma hidrelétrica, que são, apesar da hidrelétrica ela ser de fonte renovável, que é a água, ela causa um grande impacto ambiental, em virtude dos seus lagos. Tem que fazer uma represa. Tem que fazer uma represa, né? E essa represa tem grandes impactos ambientais, né? Então, a energia solar, tá, hoje, ela é tida no mundo como a primeira em sustentabilidade. Tá? Ela é a primeira em virtude de que tu não tem nenhum resíduo. Pois é. Ela não gera nenhum resíduo. Né? Um sistema fotovoltaico bem interessante é que a vida útil dele é de 25 a 30 anos. Pois é, aí fica aquela questão do investimento, né? Sim. Eu vou querer colocar na minha casa. Até tem a questão também de colocar em condomínios, né? No edifício, mas aí eu acho que esbarra na questão do espaço, né? Uhum. Mas numa casa é mais comum, né? Numa casa é bem comum, e condomínios para o uso comum, a energia comum do condomínio... Assim, as luzes da rua. Isso, elevadores, portaria, salão de festa, toda a energia comum,
tá? Tem projetos já implantados em condomínios, né, que tem uma área disponível para... Alguns hotéis também. Hotéis também, né? E tem outras modalidades, né? O pessoal pode arrendar um terreno, gera a usina a energia naquele terreno, consome. Grandes hotéis são assim. Os grandes hotéis, não eles funcionam assim. Local, gerado no local. Não precisa. E esse benefício, que é tu gerar em uma outra localidade, dentro da mesma distribuidora, por exemplo, aqui é a CE Equatorial, tem que ser num terreno em que seja de concessão da CE Equatorial. Sim. Essa é a única restrição. Sim. Não podemos gerar na RGE e consumir na CE Equatorial, tá? Se for um projeto de grande porte, sim, daí pode ser feito, mas tem um pedágio, a gente chama de pedágio, que é o custo de transmissão e deslocamento dessa energia, tá? Mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que é o residencial, o comercial, né, temos que respeitar esse limite dentro da concessionária. Né? Sim. Mas geralmente os painéis colocados nos telhados, dependendo das casas, já pode ser ali mesmo na própria casa, né? Normalmente é recomendado assim. Tá? Por incrível que pareça, o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados que cobra ICMS sobre o gerador de energia. Tá? Então a gente tem uma pequena parcela de imposto, tá? Que elas são... tirar, né, seu governador? Tirar, né, para incentivar mais. Incentivar, né? Mais a energia. Esse ICMS, quando tu gera na tua residência, a gente chama de consumo na carga. Sim. O painel está recebendo a iluminação, a luz solar, está gerando energia e tu está consumindo instantaneamente nos teus eletrodomésticos. Sim. No pessoal que fica em casa durante o dia, né? Então a gente chama de consumo na carga, consumo instantâneo. E o restante vai para... gera crédito, vai para a concessionária. O medidor ele é bidirecional, ele faz leitura para os dois lados. Quando tu está consumindo da concessionária e quando tu está injetando, então o medidor faz esse controle para tu saberes quanto tu tem de crédito. Olha que legal. Tu tem todo um controle, né, que tu pode fazer um mapeamento, além do da concessionária, tu pode fazer o teu mapeamento em casa. Porque um apartamento hoje ali, vou dar um exemplo do pessoal ali dali do bairro Rio Branco, é um apartamento de 3 quartos hoje em dia, que tem ali um casal e um filho ali e tal, olha, não sai por menos de 300, 350 reais uma conta de luz por mês. Isso mesmo. E com a oportunidade de tu teres energia solar, esses 350 pode se tornar ou em torno de 60 a 70 ou 100, 110. Por que eu falo isso? Porque a tarifa básica, tá? A tarifa básica para quem tem energia solar tem 3. É a monofásica, a bifásica e a trifásica. Tá? A monofásica vai representar um custo de R$40. A bifásica um custo de R$60 e a trifásica um custo de R$115. Tá? Esses R$115 aí, tá? Ele é para manter a distribuidora. Tá? Atualmente essa é a regra pelas tarifas existentes. Tá? Então, por que eu falo que tem esses 3 modelos? Dependendo do teu apartamento, se a entrada dele é mono, bi ou tri, vai variar quanto é a tua tarifa. Sim. Tá? Hoje o residencial, o mínimo ideal é um bifásico. Sim. Trifásico tu tem, mas sim, não é importante, não tem grande impacto. Sim. Se tu mudar para bifásico. Então, sim, todo projeto solar é recomendado, se possível, né, a troca do medidor para um bifásico. Assim, tu reduz o teu custo fixo de tarifa, né, e o teu sistema solar aumenta a rentabilidade dele. Olha só. Aumenta o percentual. E para instalar numa residência, o investimento a ser feito é muito grande? Uma residência que consome em torno de 300 a 350 reais vai variar de 15 a 17 mil o investimento de um sistema solar. Tá? O tempo de payback dele é de 4 a 5 anos. E hoje uma coisa bem legal, tá, é que existe financiamento de 100% do sistema solar. No sistema financeiro. Isso, os bancos 100%, em até 10 anos.
Olha só. Ou seja, pode financiar esses 17 mil em 10 anos. Tu financia esses 17 mil em 10 anos. Eu tenho clientes, nós temos clientes, né? Sunshine tem clientes, em que a conta de energia deles era mais alta do que a parcela. Olha. Por quê? Porque ele optou em fazer 10 anos. Sim. Entendeu? Ele optou em fazer 10 anos. Para ele disse assim, não, mas eu vou, eternamente eu vou pagar a conta. Assim, eu levo 10 anos, mas eu estou pagando um equipamento próprio, está investindo num ativo, e esse equipamento vai me durar no mínimo, vai ter uma geração de 25 a 30 anos. Claro. Ou seja, tu tem aquele período de 10 anos de parcela, sim, mas posterior a isso, tu tem mais 15 ou 20 anos, dependendo de como for a manutenção do equipamento, né? Só com esses 5% equivalente. Com 5% equivalente à tua conta, que é em torno de... varia de 50 a 100 reais. 50 a 100 reais. Isso. E aí se estima um retorno ali eu já vi isso, de 4 a 5 anos daí, que para o pessoal entender, vai ter o do investimento de volta. Isso, tu fazer o aporte com recurso próprio, tu tem o payback entre 4 e 5 anos. O cara pega, eu tenho os 15 mil na bucha aqui, em 4, 5 anos ele tá de volta. Justamente. E aí justamente. Que bacana, né? E os bancos, é interessante esse financiamento, o pessoal entender também. Os bancos incentivam, né? Tem bastante incentivo. Hoje, esses bancos, praticamente todos, todos têm linha solar específica. Crédito para linha solar. Crédito para linha solar, onde não precisa pôr nenhum bem como garantia. O próprio equipamento solar é a garantia do financiamento. Ah, tem isso também, né? O próprio equipamento solar é a garantia do equipamento, né? Então, tu consegue fazer uma troca de contas, né? Quem é da área financeira sabe disso. Em vez de eu ter uma despesa com custo de energia, eu tenho despesa com um ativo, aquisição de um bem. E a tendência dos equipamentos, eu me lembro que quando foram lançados eles eram mais caros, teve uma redução, né? Teve uma boa redução, tá? O governo também nos últimos 3 anos manteve um incentivo que é zero importação, tá? Nós não temos hoje imposto de importação, não tem imposto de ICMS sobre circulação de produto, né? Não tem IPI por enquanto. Tá. Que continue não tendo. A promessa... Porque todo mundo ganha, né? Eu fico pensando, né, Rafael? Todo mundo ganha. O governo ganha, as pessoas ganham, mas o governo ganha também. Justamente. É um ganho entre todos, né? É governo, pessoas e empresas, né? A gente cria um círculo, né? Dentro desse grupo desses 3 grupos. Porque está complicado. A energia tradicional... E aí tem fora a questão dos colapsos, a questão da seca, da estiagem, né? Esse é o principal motivador das tarifas bandeira vermelha, né? Pois é. É as estiagens que vêm ocorrendo com mais frequência, né? Então, os reservatórios da hidrelétrica, eles diminuem a capacidade de geração, automaticamente tem que entrar as termoelétricas. E aí que eleva o preço. Né? E outra coisa um histórico, né? A tarifa de energia, ela tem uma média de reajuste anual de 12%. Né? Nos últimos 10 anos foram 12% por ano de reajuste. Tá? E isso é uma tendência para os próximos anos. Ou seja, no momento que tu tem um projeto de energia solar, imediatamente tu tem os 95% de desconto, está contribuindo 100% para um ecossistema, e tu está mitigando os reajustes. Tu não vai sofrer com reajuste. Tu vai estar estagnado àquela tarifa mínima. Que maravilha, maravilha. Tem N oportunidades dentro de um projeto de energia solar. Muito bem. A gente consegue agregar bastante. Rafael Metzen, muito obrigado pela aula aqui, né? A gente espera que essa matriz de energia continue aumentando, né? A gente fale mais vezes aqui que a tecnologia também continue aumentando na mesma proporção, né? Para que chegue a todos. Eu agradeço a oportunidade que vocês nos deram para trazer um pouco sobre energia solar, né? Esse assunto tão importante e ainda pouco divulgado. Ele é pouco divulgado, né? Tem poucas informações e muitas informações na internet não são tão corretas.
né? Vamos dizer assim. Sim. Então, é bacana estar podendo trazer um pouco de informação aqui, contribuindo para o pessoal. Muito Obrigada, bem. muito Rafael obrigada, Metzen, Rafael. da Sunshine. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Um abraço e até a próxima. Abraço. Até. Tá aí, gente. Energia solar. E olha que a gente tem